Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o que a arte pode dizer sobre a sua vida. Como assim? A arte diz algo para nós especificamente? Bom, quando eu já fiz alguns vídeos aqui, na verdade, sobre a maneira como eu enxergo a arte e sobre as finalidades, né? Porque, do meu ponto de vista, a arte tem sim uma finalidade útil, né? Diferente do que muitas pessoas falam que a arte é inútil, né? Como vai dizer, reverberar o Oscar Wilde, né? Eu sei por qual finalidade ele fala isso, mas ainda assim, entendendo isso, eu não acho que a gente deva colocar as coisas dessa maneira, mas sim entender que a utilidade ela vai para coisas que não são de fato é, diretas, né? Então, como assim? Esse caderno que eu estou me utilizando dele para fazer esse vídeo, né? Anotei aqui meia página, né? Com os elementos que eu queria trazer para vocês. Ele tem uma utilidade e assim eu me utilizei de uma caneta para escrever. Então, coisas claras, né? O caderno ele tem uma finalidade ou uma utilidade de portar o que a gente escreve e também a caneta que eu usei para escrever tem a finalidade de escrever, né? De riscar, de deixar a tinta e fazer com que as superfícies gravem informações, certo? Então, destinado, obviamente, a é, atesourar nossos pensamentos, nossas reflexões e, no caso de uma agenda, me lembrar dos meus compromissos, etc. Essas coisas todas. Uh, no caso da arte, a utilidade dela é um tanto quanto indireta, né? E justamente quando eu falei isso nesses vídeos, eu defini três elementos que eu observo como utilidades, né? Que é o fator técnico, que está relacionado com o artista, e a técnica nesse caso vem acompanhada de uma série de coisas que está relacionada com a maneira como o, os versos são construídos, na maneira como ele precisa se disciplinar para desenvolver a poesia e na maneira, por exemplo, como as ideias precisam se concatenar, coadunarem para estarem todas harmonicamente dispostas, né? Então, há um elemento técnico, né, que é desenvolvido no artista que vai desde o elemento formal, na expressão formal que ele desenvolve ao compor os seus versos, também a partir dos seus sentimentos e a partir das suas ideias. Filosoficamente, ele também se desenvolve nesse processo. Existe o processo coletivo, que está relacionado a uma catarse, a uma purificação coletiva, a um desenvolvimento emocional coletivo, ao qual temos a possibilidade de trabalhar certas coisas em conjunto, né? Isso Aristóteles deixa bem claro e diz que essa catarse vem de um elemento da medicina e que utilizamos ela durante a arte para nos livrar de certas chagas emocionais, tá? Mais ou menos assim. Sem querer me aprofundar muito nisso, a gente pode também levar isso um pouco também para o lado da educação, né? De desenvolver os nossos sentimentos. Também temos o terceiro ponto, que está relacionado com as ideias e a inspiração que os poemas, a arte pode desenvolver, né? Que está relacionado com marcos de eras, né? E, e a gente pode utilizar, por exemplo, a arte, se queremos conhecer o, um, panorama de fundo, né, o background de do pensamento de uma, não de uma civilização, sim, mas não é porque uma civilização para nós hoje é algo meio global, né, meio globalizado, então a gente não tem percebe menos essas diferenças, né, mas o de uma época, né, de um momento histórico, é isso que eu quis dizer. Então, como as pessoas pensavam, qual o tom, qual a tonalidade dos pensamentos desse momento histórico, tá? Então, quando nós
trazemos isso, né, desenvolvemos isso, nós podemos acessar esses elementos e assim como a arte vai nos apontar um caminho, uma direção, tá bem? E por que eu estou contando tudo isso para vocês antes de falar sobre o que a arte pode dizer sobre a sua vida? Porque assim como existem essas três vertentes, né, de utilidade na arte, existem também três vertentes do desenvolvimento de uma poesia, né? E eu estou colocando assim porque o canal ele trata basicamente disso, né? E, essas três vertentes elas não, não esgotam as possibilidades, mas são três vertentes que eu vejo como mais claras, mais diretas e que podem se fazer mais relações, né? E por isso eu as combinei, as condensei assim para poder explicá-las de forma mais metódica, né? Vamos assim dizer. Engraçado, eu estou aqui colocando essas coisas, já tem muito tempo que eu escrevi sobre isso, né? Mas falar sobre isso, acho que é a primeira vez que eu deixo isso claro para quem está me escutando, né? Então, é a primeira vez que eu estou buscando trazer e desenvolver esse raciocínio com alguém. Então, a primeira vez eu estou compartilhando essas ideias aqui, de certa forma, em primeira mão, né? Então, assim, qual é o primeiro aspecto que a arte tem claramente, né? Se trata muito das questões morais do indivíduo, as dificuldades que ele se lança na vida, aquilo que ele precisa superar, né? O medo, o medo da morte, a questão da transcendência da alma, se existe uma vida para além da morte, as ações da vida, a compaixão em relação à dor do outro, o, o desenvolvimento, né, de um ritmo na vida, né? Ou seja, essas coisas que nós desenvolvemos ao longo da vida através de um trabalho, né? Então, tudo isso pode ser representado, né? Todos os dramas morais podem ser representados de alguma forma nas poesias, né? E para tomar de exemplo, tem um poema muito bonito do Bocage que começa, é um soneto, né? Começa com: meu ser evaporei na luta insana, do tropel de paixões que me arrastavam, agora eu não me lembro. Mas esse soneto ele é muito bom. O meu ser evaporei na luta insana e define muito bem sobre isso, né? Sobre a luta do ser humano em relação às suas paixões. E é a luta, a busca, essa luta é a busca, o querer conquistar a nossa própria humanidade. Então, esse é o primeiro tipo de poesia, e se você escreve coisas que vão nessa linha, vai dizer muito sobre isso, sobre essa necessidade de querer encontrar uma identidade nas ações, na finalidade, né, da sua existência, uma busca por uma finalidade na existência, um direcionamento que encontre um ponto que ligue as ações do agora com os elementos atemporais, né, os elementos da vida. Soa um pouco como uma vocação, né? Não, mas não é exatamente uma vocação, porque está relacionada com encontrar um sentido para os atos do cotidiano, né? Um sentido bom, um sentido transcendente, um sentido que não seja preso a si mesmo, né? Por que eu estou colocando dessa forma do preso a si mesmo, né? Porque, no meu ponto de vista, a poesia, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai alcançando uma comunicação universal, né? Isso, muitos autores falam sobre, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, né? A qual ainda pretendo ler o quanto antes, que na Divina Comédia o Dante ele diviniza, ele idealiza a sua amada Beatriz e faz isso porque
esse é o caminho natural da própria vida humana. E assim, a poesia, como um elemento de criação da própria vida humana, está se relacionando com isso. Então, a partir do momento em que as nossas ações não são mais nossas, mas podem ser representadas por um todo, né? Ou todos podem se inspirar nisso de alguma forma, eu consigo me universalizar. Então, essas três vertentes que eu vou tratar aqui de poesia, elas são vertentes que falam, que elaboram sobre esse processo do ser humano de chegar a uma expressão universal, certo? Porque do contrário, o artista ele nasce muito auto, ele fica muito autocentrado, e estar autocentrado nunca é bom, porque do contrário a arte vira apenas mais uma prisão, mais uma fuga da realidade, como muitos como costumam falar que é, certo? Então há um caminho que parte desde esse momento onde o poeta está preso em suas próprias elucubrações, em suas emoções rasas e nas suas dores, nas suas angústias, e que ele passa por todo um trajeto até chegar a essa universalização. E eu trato mais sobre isso na formação Carta ao Jovem Poeta, onde eu pego aquele livro de Rainer Maria Rilke, de mesmo nome, né, Carta ao Jovem Poeta, e desenvolvemos, através das suas 10 cartas, uma síntese dos ensinamentos que Rilke traz ali, daquilo que ele busca representar ou comunicar através dessas cartas, tá bem? Caso você tenha interesse nela, o link vai ficar na descrição, por favor, eu te convido a conhecer. Continuando aqui em relação ao vídeo, né? Os outros dois elementos são relacionados com, eu falei da catarse, né? Falei da integração do ser humano com o seu entorno, né? Desse elemento mais político, mais coletivo, assim como antes eu falei da técnica, e a técnica tem essa relação com a moral, porque a técnica é a moral do artista, porque ela se desenvolve ao longo de um processo, né, de diário de formação, assim como a ética, a moral, ela se desenvolve ao longo de um processo de formação que é constante, tá? Então, a partir do momento em que a gente desenvolve essa conexão, a gente vai percebendo essas relações que nós podemos fazer. E no caso agora, a relação que eu vou fazer do coletivo com o próximo estilo de poesia é justamente com essa conexão, com essa integração, com essa capacidade de enxergar que somos todos um de alguma forma, ou de alguma maneira nós temos as mesmas experiências, passamos pelas mesmas coisas, né? Temos assim pontos em comum que nós podemos conversar e trocar nossas experiências. E aqui eu ressalto nessa segunda forma aquele tipo de poesia que versa muito sobre a natureza, que fala bastante sobre a natureza e que também tem a capacidade de fazer uma conexão das pessoas com a natureza. Existe um poema de Gregório de Matos que ele fala sobre essa conexão, né, de Silvia, né, uma garota chamada Silvia, ou uma ninfa, sei lá, ele não especifica muito bem, aí dá asas à nossa imaginação, né? Mas o fato é que tem uma tal de Silvia que está deitada à margem de um rio, né? Agora eu não vou lembrar o soneto, meu Deus do céu. Eu tenho que separar os exemplos antes de começar os vídeos, né? Para começar a fazer isso de uma forma mais profissional, né? Mas enfim, então é esse o soneto em que Gregório de Matos fala sobre essa Silvia e como ela vai se fundindo com a natureza, e aos poucos ele vai dando conotações naturais para as partes do seu corpo, né? Quando ela abre os olhos, ele fala dos dois diamantes, né? Uma imagem muito bonita. Então, ele vai personificando a natureza e, ao mesmo tempo, ele vai naturalizando a pessoa nesse soneto.
Eu acho isso muito, muito maravilhoso. Os poetas renascentistas têm muito essa característica, né? Os barrocos também, e, e principalmente os barrocos, né? Não, principalmente os renascentistas, porque Camões ele faz muito isso. Então tem essa tendência naturalista, e como essa naturalidade se incorpora muito belamente, muito naturalmente, né, para ficar na redundância, a pessoa, né? Porque de alguma forma o ser humano ele está circunscrito na natureza, ele está incorporado à natureza, ele faz parte da natureza. Então justamente essa visão naturalista, holística, humanista, enfim, é, tem, vai resultar nessa interpretação. Então assim, um outro exemplo é o soneto de Baudelaire, onde ele fala sobre os pilares, é uma floresta de símbolos. Acho que o nome é Floresta de Símbolos. E que ele fala sobre os elementos, né, que vão se apresentando aos sentidos, né, aos olhos, aos ouvidos e ao olfato, né, e que isso enaltece, né, os sentidos, né, trazem uma certa glória, porque desperta a sua inteligência e desperta também a mente. Então, essa floresta de símbolos que o Baudelaire está falando, ele vai trazendo uma série de imagens da natureza e exaltando essa natureza, e você vai sentindo essa conexão entre todas as coisas, você vai sentindo esse entrosamento, essa harmonização, né, entre o ser humano e a natureza, certo? Então, aí seria o segundo ponto. E o terceiro ponto está relacionado com uma certa visão mística da vida. Uma visão mística que traz um arquétipo, uma finalidade a todas as coisas. Eu lembro, esse é mais difícil de falar, né? Mas quando a gente para pensar, tem também uma conexão mais divinizada com as coisas. Quando, como a gente tem alguns poemas que traz pra gente uma conexão entre aquilo que nós somos e fazemos com a natureza do Criador, a natureza de Deus, né? Como se conectar a isso. Então, quando eu falar mística, falo no sentido em que, não só no aspecto religioso, de uma oração devota, isso pode estar incluso, não tem problema, mas é poder enxergar também nos elementos mais simples certos símbolos. Então essa poesia mística, ela busca os seus símbolos de uma forma transcendente, de uma forma que possamos entender a conexão entre o que é mais profundo e o que é mais elevado, transcendente ou arquetípico, né, nas palavras de Platão, com aquilo que com aquilo que é mais corriqueiro, com aquilo que é mais simples, que é mais ordinário, né? Você vê que as pontas se tocam, né? Quando eu falava do elemento mais moral e de que eu posso tirar um ensinamento para minha vida, né, no primeiro exercício, no primeiro tipo de escrita, eu eu falava de buscar essa finalidade, né? Ou seja, qual a finalidade de cada ação. E agora é o movimento contrário, né? É um movimento de mística, né? Como eu posso olhar para cima e encontrar uma conexão com isso aqui, cá na Terra, né? Então aqui se coloca os elementos mais profundos do ser humano, né? Sua inteligência, sua intuição, sua devoção,
a capacidade que ele tem de ser grato pela vida, tudo isso está relacionado com a conexão de fé que o transcende múltiplas vezes, né? Então, quando eu, por exemplo, olho os Lusíadas, ele claramente tem essa intenção de jogar aquela história de Portugal, né? O Camões tem a intenção de jogar a história de Portugal para um elemento bem transcendente, né? A história dessas navegações como um elemento que não está circunscrito apenas àquele tempo, mas que é uma jornada mítica e uma jornada que toda a alma vai realizar. Então, essa postura mais mística vai fazer com que o, o ser humano se identifique com a jornada mística e se coloque como um protagonista dentro da sua vida, daquilo que acontece e aquilo que o circunscreve e o que o torna humano. Ou seja, essa última forma de escrita relaciona o que é moral com o que é místico, com o que é divino, com o que é transcendente. Então, na medida em que nós vamos desenvolvendo nosso estilo de escrita, a gente vai percebendo que há uma identificação com um desses três elementos, tá? Mas antes de eu continuar aqui, eu esqueci de falar uma coisa, que é um exemplo, né? Falei dos Lusíadas, os Lusíadas claramente têm essa intenção. Outros exemplos, né, de Camões também. Você tem Desce do céu imenso Deus benigno, é um outro soneto que fala da vinda de Jesus à Terra, né? E fala, no final ele dá essa síntese de qual a verdadeira mensagem de Cristo, ele traz isso. Mas para isso não ficar com um aspecto bem religioso, né? Embora não exclua, tem um soneto que é o Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Na medida em que o amador ele vai se transformando naquilo que ama, ele vai percebendo que só pode amar aquilo que é mais transcendente. Ou seja, o amor ele tem uma necessidade de ir se escalando, porque eu não posso me transformar naquilo que eu quero amar na matéria. Eu não posso deixar de ser o que eu sou, né? Se a gente pensar na forma mais simples do amor, né? O amor conjugal, eu não posso me tornar o meu cônjuge, eu não posso me tornar aquele que eu amo. Eu só posso me tornar igual a ele, ou ele mesmo, no plano das ideias, né? Então, no plano das ideias tudo é possível ou nem tudo é possível, mas assim, no plano das ideias nós temos mais poder, é isso que eu quis dizer. As coisas são aquilo que elas são de verdade. E desse plano a gente pode puxar até fazer uma conexão com uma ação coerente, concreta, atual, certo? Então, pensando nisso, eu trouxe esses exemplos, mas tem um outro que é perto do meu ocaso, de Amado Nervo, que não, eu acho que esse também não tem título. Perto do meu ocaso, ó vida, perto do meu ocaso, eu te bendigo, ó vida, porque nunca me deste esperança falida. E agora eu não me lembro, eu acho que esse poema não tem. Em Paz, o nome tem um título, Em Paz de Amado Nervo. Ele começa assim. E tem também essa ideia de buscar uma transcendência nas ações, uma síntese em tudo aquilo que nós vislumbramos e nós vivenciamos. E essa é uma postura mística em relação em face à vida, né? Bom, à medida que a gente vai desenvolvendo na nossa escrita, a gente vai percebendo que há uma identificação maior com um desses três tipos, né? E tornando muito claro, ou muito patente, né, a vocação que nós temos. Então, o escritor vai ter uma vocação para um desses três tipos de escrita, né? E claro, como eu falei, isso não esgota, né, a exposição que eu estou trazendo aqui, mas eu tenho uma
uma certa clareza, né, do que eu estou colocando aqui, porque passado por uma grande reflexão, né, um momento de muita reflexão até chegar a essa síntese. E claro, eu estou colocando dentro de um sistema, de um ponto em que a poesia deixou de ser autocentrada e buscou coisas mais nobres, mais elevadas, além da própria personalidade, né, da própria pessoa do poeta que escreve. Então, aquilo que lemos também nos traz isso. Então, à medida em que a gente vai se direcionando para um tipo ou outro de leitura, na medida em que a gente vai se direcionando para um tipo ou outro de abordagem, ou para um ou outro autor específico, e vai buscando fazer relações entre autores de diferentes tempos históricos, e com escritas bem diferentes também, mas percebendo que eles têm uma temática, um elemento, assim, um motivo comum em seu centro, a gente também vai podendo relacionar essas coisas e entendendo que temos um interesse especial por um certo tipo de poesia, tá bem? Então, se você busca qualquer um desses três tipos, né? Eu já falei exatamente que eles buscam. Então, que seria justamente a maneira como ele se desenvolve. Então, esse interesse que nós buscamos nessas coisas vai dizer das duas, uma, né? Ou um interesse muito grande por isso, porque nós somos como isso, né? Nós buscamos essas coisas, nós temos isso já dominado e queremos saber mais sobre isso, uma validação externa. Ou o contrário, né? Nós temos uma vocação específica que nós sonhamos em realizar. E justamente quando isso entra como um sonho, né, uma necessidade, algo que eu preciso desenvolver, trabalhar, construir internamente, isso entra como um chamado, né? Uma missão que eu preciso desenvolver, e a poesia está me alertando a isso. E por isso eu sempre volto para aquela ideia, para aquela mensagem, para aquele momento onde tudo parece fazer sentido, né? Eu penso que a poesia tem muito isso. Dentro da poesia, da verdadeira poesia, tudo parece sempre fazer sentido. E onde todas as coisas parecem fazer sentido, ali está o nosso coração. É aquilo que nós estamos buscando. E então isso é um elemento que pode te ajudar na busca por você descobrir quem você é, você encontrar a sua verdadeira voz, a sua vocação, aquilo que te chama mais para fazer uma tarefa, para dar uma mensagem ao mundo. Tá bem? Então, acho que por hoje já está bom. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, deixe um like. Se inscreva no canal. Dúvidas, por favor, nos comentários. Caso queiram algum tipo de vídeo específico, também deixa nos comentários. Então, é isso. Tchau, tchau.